Se você está ouvindo isso, obrigado. Nem todo mundo acredita no que acontece nas áreas mais profundas da Amazônia, e menos ainda se dispõe a escutar alguém que viveu para contar. Então, se algo no que vou relatar soar verdadeiro demais, mesmo que você não saiba explicar por quê, deixe um comentário. Me diga que eu não estou sozinho nisso. Meu nome é Paulo Siqueira, policial ambiental há 8 anos. Trabalho no extremo oeste do Amazonas, onde a floresta é tão antiga que não respeita nossos mapas, nossas cercas improvisadas ou nossas ideias de território. E apesar de termos dezenas de protocolos oficiais, manuais cheios de leis, rotinas, escalas e ordens, os que realmente importam não estão escritos em lugar nenhum. Os veteranos chamam de regras da mata. E essas regras não vieram de coronel nenhum, vieram da própria floresta. Regras como: não patrulhe áreas que ficam silenciosas rápido demais. Não siga trilhas que você não viu existir durante o dia. Nunca responda se a mata chamar você pelo nome. Ninguém ensina isso oficialmente. É no campo, no escuro, ouvindo os mais velhos e observando o que acontece com quem insiste em ignorar. Você entende rápido que a mata escuta. A mata observa. A mata lembra. Na semana passada, eu e minha equipe, Torres e Helena, recebemos um chamado às 23h40. O sistema de sensores acústicos detectou barulho de motosserra no setor D43. O detalhe? O D43 não existe oficialmente. Pelo menos, não no papel. Nós só falamos dele no rádio. Nunca nos relatórios. Nunca para quem vem de fora. A primeira coisa que percebi naquela noite foi o silêncio. Mas não o silêncio comum de madrugada. Era um silêncio vivo, atento, como se cada folha estivesse esperando algo. Quando descemos da caminhonete, até a respiração parecia pesada demais para o ar estreito entre as árvores. Torres, o mais experiente, não abriu a boca. Ele só acendeu a lanterna e começou a andar. Isso, por si só, já significava alerta. Torres sempre fazia piada em patrulha. Sempre. Mas naquela noite não. Seguimos a trilha por uns 15 minutos até perceber que ela estava diferente. Não sei explicar. A vegetação parecia ter se recomposto de forma irregular, como se alguém tivesse empurrado árvores para abrir caminho, e elas tivessem voltado ao lugar tarde demais. Helena parou de andar. Paulo, isso estava assim antes? Não, respondi. Pelo menos não ontem. A lanterna de Torres tremeu levemente. Ele nunca demonstrava medo, mas conhecia aquele gesto em outros veteranos. Não era tremor, era reconhecimento, como se ele tivesse confirmado algo que esperava não ver de novo. E então aconteceu. As árvores à nossa frente se afastaram. Não balançaram com vento. O ar estava parado. Não tombaram. Continuaram firmes. Elas cederam, do jeito que a gente cede espaço para alguém passar no corredor. Foi súbito. Foi suave. E absolutamente impossível de ser natural. Helena recuou um passo, a respiração curta. Isso é o quê? A mata abrindo caminho. Torres disse baixo. Isso não é bom. Antes de conseguirmos reagir, o rádio chiou, mas sem ruído estático. A voz veio limpa, específica, como se estivesse sendo transmitida de dentro da mata. Equipe D43, retornem imediatamente. Ordem direta. Helena aproximou o rádio da boca. Qual o motivo? Se ouvirem qualquer coisa vindo da floresta, não respondam. Por quê? Porque não é para vocês. A linha caiu. Eu olhei para Torres em busca de confirmação. Ele apenas assentiu, com a expressão de quem já viu algo assim antes, e sobreviveu por pouco. Foi quando ouvimos o primeiro sussurro. Não era vento, não era animal, não vinha de um ponto específico. A mata inteira murmurou ao mesmo tempo, um som arrastado, profundo, semelhante a uma língua sendo forçada a falar. E no meio desse murmúrio amassado, meu nome surgiu. Paulo. Meu sangue gelou. Helena agarrou meu braço. O sussurro se repetiu, firme, como se estivesse treinando. Paulo, venha. Torres se aproximou, com a mão firme no meu ombro. Não responde, não olha na direção. Ande devagar. Agora. Ela está me chamando. Eu murmurei. Ela escolheu você. Ele respondeu. Foi nesse instante que entendi. Naquela noite, eu não era o policial patrulhando a floresta.
A floresta estava patrulhando a mim. Torres me puxou pelo braço, mas não com força. Era diferente. Um toque calculado, como quem segura alguém dormindo à beira de um precipício. Helena mantinha a lanterna baixa, apontada para o chão, como se tivesse medo de iluminar o que estava entre as árvores. O sussurro repetiu meu nome mais uma vez. Agora mais próximo, mais nítido, quase humano. Paulo. E não havia vento. Não havia eco. Era a selva dizendo meu nome com a voz de alguém que nunca respirou ar humano. A gente precisa sair daqui. Helena murmurou, mas sua voz não tinha dono. Parecia só flutuar no ar. Devagar, Torres respondeu. Nada de virar as costas. Não vire as costas. Essa frase não está em manual nenhum. Mas já salvou muita gente. Começamos a recuar, passo a passo, como se estivéssemos atravessando terreno invisível. E talvez estivéssemos, porque a mata parecia observar. E então ela respondeu. Não com palavras, mas com intenção. As folhas ao redor tremeram, não juntas, uma de cada vez, como dedos batendo em portas. O cheiro mudou também. A mata amazônica tem um cheiro forte, úmido, cheio de vida e fermentação. Mas naquela hora veio um odor doce, quase podre, como flores que murcharam dentro da garganta de alguém. Lembro da primeira vez que senti esse cheiro. Um velho seringueiro me disse: se sentir doce demais, não respira fundo. Por quê? Tem coisa que entra pelo ar e sai com parte de você. Na época achei exagero. Hoje eu respeito tudo o que qualquer idoso da selva diz. Torres ergueu a mão de novo. Congelamos. Um estalo seco veio da esquerda, não de galho quebrando. Algo mais repentino, como se a terra tivesse expulsado o ar. Segundos depois, o mesmo som veio da direita, depois atrás. Ela cercou a gente. Helena sussurrou. Torres respirou fundo. Não cercou. Ele ergueu o queixo para a frente. Ela está fechando o caminho para tudo que não seja ele. Demorou um segundo para eu entender que ele, naquele contexto, era eu. O sussurro retornou, dessa vez mais firme, mais claro, mais convidativo. Paulo, deixa eu ver você. Helena deu um passo para trás, tropeçando no próprio equipamento. Torres a segurou com força. Não olha para a direção da voz, disse ele. Só que havia um problema. A voz não vinha de uma direção, ela vinha de todas. E então a selva fez algo que nunca pensei ver. As árvores atrás de nós se moveram. Primeiro um tronco, depois outro. Depois dezenas. Como se ela estivesse fechando a trilha que tínhamos acabado de usar. Devagar. Deliberadamente. Paulo, Helena sussurrou. Se a trilha fechar, a gente fica sem rota. Já estamos sem rota, Torres disse. Agora é só obedecer às regras. Eu mal conseguia respirar. O ar estava pesado, denso, como se estivesse sendo puxado para dentro da mata, não para os meus pulmões. Torres inclinou o corpo para mim. Não reage. Não manifesta medo. Não pensa no seu nome. Como assim não pensar no meu nome? Se ela chamou, é porque está tentando segurar algo seu. O sussurro murmurou outra vez, dessa vez mais grave. Paulo, você me ouviu? Foi aí que os animais pararam. A Amazônia nunca é silenciosa. Nunca. Mesmo à noite, você ouve insetos, aves, macacos, rãs, folhas, troncos, vento. Mas naquele instante, nada. Um vazio acústico tão profundo que meus ouvidos começaram a zunir. O rádio de Helena chiou. Sem voz humana, apenas um ruído horrível, como o som de uma garganta enorme tentando imitar fala. Ela desligou na hora. Torres, falei, quase sem ar. Por que a mata está me chamando? Porque alguém abriu caminho para ela chegar perto. Nós abrimos? Não. Ele olhou ao redor, procurando algo que nem ele sabia nomear. Então quem abriu? Perguntei. O sussurro respondeu no mesmo instante, como se tivesse esperado essa pergunta. Eu abri. Helena soltou um grito abafado. Torres puxou a espingarda para a altura do peito, mas não apontou. Isso é outra regra. Nunca aponte a arma para o que você não deve ver. A mata está mentindo.
Torres disse. Como você sabe? Porque a mata não fala eu, nem abri, nem nenhuma palavra que carregue intenção humana. Ele respirou fundo, encarando a escuridão viva que cercava a trilha. Se ela está falando assim, tem mais alguém na mata conosco. Helena arregalou os olhos. Quem? Não quem, Torres corrigiu. O quê? E foi nesse momento que a luz da lanterna de Helena piscou 3 vezes. Não era falha de bateria, era sinal. 3 piscadas, nova trilha. Algo estava marcando um caminho para nós. Helena recuou. Paulo, essa trilha não existia antes. Nenhuma trilha existe antes, Torres disse. A floresta só mostra as que ela quer. Eu wanted perguntar. E por que ela quer mostrar essa para mim? Mas a resposta veio antes de qualquer palavra deixar minha boca. O sussurro mudou. Não chamou meu nome. Não pediu. Não convidou. Ordenou. Paulo. Anda. Torres prendeu o ar. Se ela deu ordem, a gente tem que sair agora. Mas se era para eu seguir? Perguntei. Se fosse para você seguir, você não estaria vivo para perguntar. Helena segurou minha mão. A gente vai sair juntos. Não importa o que ela queira. Só que a mata não funciona assim. E naquele exato instante, o chão sob meus pés tremeu. Leve, suave. Como se algo enorme estivesse despertando abaixo de nós. Torres sussurrou. Ela escolheu quem ela quer. Quem? Helena perguntou, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Torres me encarou. Ele. Sempre foi ele. E antes que eu pudesse reagir, o sussurro disse meu nome novamente. Não chamando, não pedindo, reivindicando. Paulo. Quando a mata pronunciou meu nome daquele jeito, não chamando, mas reivindicando, meu corpo inteiro travou. Torres percebeu na hora. Ele segurou meu ombro com tanta firmeza que quase doeu. Siqueira, olha para mim. A voz dele era baixa, controlada, treinada. Você ainda está aqui, entendeu? Aqui. Eu queria responder, mas minha garganta secou. A sensação era a de que alguém estava pressionando meus pulmões de fora para dentro. A trilha recém-aberta, aquela que a luz da lanterna havia marcado, parecia pulsar, como se respirasse, como se estivesse esperando minha decisão. Helena apertou meu braço. Paulo, por favor, não olha para a trilha. Mas era tarde. Eu já tinha olhado, e o que vi não fazia sentido. As árvores que formavam o corredor da trilha estavam úmidas demais, como se tivessem acabado de sair de dentro de um rio. O chão, ao contrário, estava completamente seco, sem folhas, sem galhos, sem insetos, como se algo tivesse passado ali e puxado tudo para dentro. E havia marcas, não pegadas humanas, não rastros de animais, marcas circulares, como se algo gigantesco tivesse arrastado uma extremidade pesada, porém macia, deixando uma depressão perfeita no solo. A floresta não abre caminhos assim. Nunca. Helena sussurrou. Isso é trilha de... De quê? Torres respondeu sem tirar os olhos da mata. Não é trilha. Então o que é? Perguntei. É um convite. Um convite da mata. E convite, na Amazônia, não é honra. É ameaça. O silêncio se aprofundou mais um nível. Eu nunca imaginei que fosse possível. Era como se a floresta estivesse segurando a respiração coletiva. E isso significa observação. A mata observava a mim. Um zumbido leve, quase imperceptível, começou a vibrar nas folhas. Não era inseto. Era vibração. Natural e ao mesmo tempo impossível. Torres começou a recuar lentamente. A gente vai sair, agora. Sem virar de costas, eu disse, repetindo a regra. Isso. Mantenha os passos curtos, os olhos abertos. E não pensa no seu nome. Eu tentei. Juro que tentei. Mas o sussurro voltou, dessa vez exatamente atrás de mim. Embora eu soubesse que nada estava lá. Paulo, deixa eu ver você. Helena quase chorou. Ela tremia tanto que a lanterna sacudia junto. Isso não é a mata, ela disse, gaguejando. Isso não é a mata, Torres. Não é. Ele concordou, mas está usando ela.
Essas 3 palavras caíram como um peso no meu peito, usando ela. Porque isso significa que não estávamos lidando apenas com um fenômeno natural, espiritual ou instintivo da floresta. Significa que havia algo dentro da mata, algo que falava como humano, mas não era humano, aproveitando o ambiente para se aproximar. Torres apontou com o queixo para um tronco escurecido. Pati Siqueira, lembra da regra que eu te falei no começo do ano? Se a mata falar com voz de gente, murmurei. Corre antes de entender. O problema é que eu não conseguia correr. A trilha recém-formada parecia puxar meus olhos, puxar minha respiração, puxar minha atenção. Alguma coisa ali chamava minha mente antes do meu corpo. E então eu percebi um detalhe que fez meu estômago virar. A trilha começava na minha direção. Não ia para o fundo da selva. Não serpenteava entre árvores. Ela começava aos meus pés, como se tivesse sido aberta de dentro de mim para a mata, e não o contrário. Helena cobriu a boca. Paulo, ela se abriu para você. Só para você. Torres fechou os olhos, como quem escuta um diagnóstico terminal. Ele é o ponto de entrada. Entrada do quê? Helena perguntou. Torres hesitou por 3 longos segundos. De algum pacto que não fomos nós que fizemos. A palavra pacto gelou meu peito. Até então, tudo era assustador, incompreensível, vivo, mas ainda era só floresta. Mas pacto? Isso era outra categoria. Isso significava intenção, significava acordo, significava dívida. E dívida sempre tem cobrador. Foi então que o zumbido das folhas aumentou. Um som ritmado, lento, como se algo estivesse testando a própria existência. E o chão vibrou novamente, mais forte agora. Torres agarrou minha mochila. Vamos. Agora. Um passo de cada vez. Se a trilha tentar te puxar, eu te seguro. Demos 1, 2, 3 passos de recuo. A trilha continuava, se aproximando, como se estivesse deslizando sobre o solo para não nos deixar sair. O sussurro falou outra vez, e dessa vez não era convite nem ordem, era aviso. Paulo, você já entrou. Meu coração disparou. Torres. Eu sei. Eu não entrei. A mata discorda. Helena começou a chorar. O que isso quer dizer? Torres respirou fundo, tenso. Significa que, para ela, o pacto já começou. O som da floresta mudou de novo. Não silêncio, não zumbido. Uma coisa pior. Passos, pesados, lentos, profundos como alguém pisando no coração da terra, e vinham, da trilha. Helena puxou minha mão com desespero. Paulo, por favor, vem. Por favor. Mas antes que eu pudesse mover o pé, algo aconteceu que nenhum de nós entendeu. As árvores atrás de nós, as que bloqueavam a saída, se abriram de repente, como se a mata tivesse mudado de ideia, ou como se algo maior tivesse mandado ela abrir. Torres arregalou os olhos. Isso não é bom. Mas abriu, Helena disse. É nossa chance. Não, ele murmurou. Quando a mata facilita, é porque tem coisa vindo atrás. E antes que eu pudesse perguntar o quê, o sussurro pronunciou meu nome pela 4ª vez. Mas agora, não vinha de perto. Vinha de dentro de mim, como se algo estivesse tentando lembrar meu corpo de que eu já pertencia a ele. Paulo. E então a trilha respirou. Literalmente. Ela expansou como pulmões se enchendo de ar. E algo enorme, vivo, caminhou dentro dela. O som que vinha da trilha não era de animal, não era de gente e não era de máquina. Era fundo demais, pesado demais, lento demais, como se o chão estivesse sendo pressionado por algo que não tinha pressa e que sabia exatamente onde estávamos. Helena apertou tanto meu braço que senti as unhas atravessando o tecido da camisa. Torres ergueu a espingarda, mas não na direção certa. Ele simplesmente a segurou contra o peito, como quem carrega um símbolo, não uma arma. Siqueira. Ele sussurrou. Não olha para a trilha. Eu tentei obedecer. Mas havia algo ali. Um magnetismo estranho, quase metálico, como se a trilha estivesse puxando meus olhos. E a floresta ao nosso redor parecia se inclinar na mesma direção,
como se estivesse acompanhando o passo de um rei invisível. Mais um impacto veio do fundo da trilha. Tum! A terra tremeu, folhas caíram, pássaros fugiram em silêncio, o que é quase impossível. Helena chorou. Torres, o que é isso? Não é o quê? Ele engoliu seco. É quem? Essa frase me atingiu mais forte do que o tremor. Se havia um quem por trás daquele movimento, então estávamos lidando com algo com intenção, propósito, direção. Algo que não estava simplesmente vagando. Estava vindo até mim. A mata murmurou outra vez. Agora não meu nome, mas um som estranho, profundo, quase como se estivesse limpando a garganta antes de falar algo mais alto. E então, foi como se a trilha entendeu que eu estava resistindo. O chão sob meus pés amoleceu por um instante. Não lama, não água. Carne. A textura era impossível. Macia demais. Quente demais. Não mexe, Torres gritou. É só ilusão de pressão. A mata está tentando te fazer dar o primeiro passo. Ele me segurou pelos ombros. Helena caiu de joelhos, cobrindo a boca com as mãos. A lanterna dela tremia tanto que a luz mal ficava firme no chão. E então os passos do Ken pararam. Silêncio. Não silêncio da floresta. Silêncio do mundo. A temperatura caiu tão rápido que senti meus lábios formigarem. A trilha parecia se comprimir, como se estivesse contendo algo demasiado grande para caber ali. Torres fechou os olhos por um segundo, respirando pela boca. Siqueira, escuta com atenção. Qual é o plano? Perguntei, a voz quebrando. Plano? Não tem plano. Tem sobrevivência. E para sobreviver você precisa entender isso. A mata não está tentando matar você. Eu engoli seco. O que então? Ela está tentando entregar. Meu corpo gelou. Entregar? Para quê? Para quem está vindo? Helena levantou a cabeça com dificuldade. O rosto estava pálido, manchado de lágrimas e terra. Por quê? Porque ele. Porque a trilha abriu para ele. Torres disse. E trilha que abre para a pessoa tem destino, não escolha. Eu tremi. Eu não quero saber qual é o destino. Não importa o que você quer, Torres disse. Importa o que ela quer. A mata respondeu imediatamente. E isso foi o mais assustador de tudo. O sussurro, agora muito mais próximo, pronunciou meu nome com clareza lamentável. Paulo, não fuja. Era doce demais, gentil demais. Uma voz tão suave que parecia saída da boca de alguém que me conhecia, que me amava, que queria meu bem. E isso tornou tudo pior. Helena gritou. Essa voz não é sua amiga. Eu sei, respondi. Mas meu corpo queria acreditar. A trilha respirou outra vez, longa, demorada, quente. A sensação no ar era de que algo gigantesco, algo com um peso inimaginável, estava a apenas alguns passos de distância. Torres segurou meu rosto com as duas mãos, forçando meus olhos a ficarem nos dele. Presta muita atenção no que vou te dizer. Eu tô ouvindo. Não. Ele balançou a cabeça. Você tá escutando ela. Escuta eu. O sussurro falou de novo. Agora baixo, como um sussurro íntimo no meu ouvido. Paulo, eu posso te mostrar. Mostras do quê? Eu nem queria saber. Torres continuou. Tem coisas na mata que não são encantados, não são espíritos, não são animais. São acordos. Acordos? Coisas que nasceram do medo dos povos antigos, do desespero, do pedido errado feito na hora errada. Eu senti um arrepio subir pela espinha. A trilha vibrou. Uma sombra enorme, impossível, preencheu o início do corredor formado pelas árvores. Não era uma forma definida. Era uma presença. Algo que a luz evitava tocar. Helena paralisou. Meu Deus! Não fala esse nome aqui. Torres alertou. A trilha se encheu de escuridão. Não escuridão natural. Escuridão que tinha peso, como fumaça sólida. A voz então mudou. Não era mais doce. Não era mais sedutora. Era a voz de algo que sabia que eu já era alvo. Paulo, Torres tentou me puxar para trás. Vem! Agora!
Mas meu pé avançou sozinho. Um passo, pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para a mata reagir. O chão vibrou com força. As folhas explodiram para o ar. O sussurro virou um rugido abafado, e a trilha se iluminou, com luz nenhuma, como se estivesse esperando o segundo passo. Helena gritou: "Paulo, não!" Torres segurou meu braço com toda a força que tinha. Eu tentei resistir, mas senti algo a poucos metros. Algo enorme, algo antigo, algo familiar, de um jeito impossível e aterrorizante. E foi aí que percebi. O que estava vindo pela trilha não estava vindo atrás do meu corpo. Estava vindo atrás da parte de mim que eu não sabia que existia. E quando entendi isso, a floresta sussurrou algo totalmente diferente. Algo que me fez congelar. Eu encontrei você. Quando a voz disse, eu encontrei você, algo dentro de mim cedeu. Não fisicamente, mas como se uma porta que eu nunca soube que existia tivesse sido destrancada sem minha permissão. Torres percebeu na hora. "Paulo!" Ele puxou meu braço com força. "Não respira fundo." Eu tô tentando." Minha voz saiu fraca, como se eu estivesse ouvindo a mim mesmo à distância. Helena se ajoelhou ao meu lado. A lanterna dela tremia tanto que a luz batia em todas as direções, criando sombras rápidas, quebradas, deformadas. "Paulo, olha para mim." "Olha para mim." O desespero dela era real, humano, desesperado, mas eu não conseguia, porque a trilha parecia olhar de volta, e alguma coisa dentro dela pulsava como coração. Não um coração humano, não um coração de animal, um coração de lugar, vivendo sozinho, esperando bem ali. E então veio o som. Tum! Um impacto pesado, profundo, que fez o peito vibrar. Mais um passo. Tum! O som não era como nada que eu já tenha ouvido. Parecia vir do solo, das raízes, da madeira, da própria terra. Como se o ser que caminhava não usasse pernas, mas sim profundidade. Helena agarrou meu rosto. "Não olha, Paulo. Por tudo que é sagrado, não olha." Mas eu não estava tentando olhar. Eu estava tentando não ser puxado, porque quando a trilha disse que me encontrou, eu senti isso. Um puxão interior, como se algo dentro dela me reconhecesse. Torres colocou o corpo entre mim e a trilha, mesmo que isso fosse inútil. "Siqueira, me escuta. Você não pertence a ela. Então por que..." Engoli seco. Porque ela diz que sim. Porque ela mente. Ela sempre mente primeiro. A mata vibrou em resposta, como se tivesse sido insultada. Um sussurro grave percorreu as folhas, o chão, as cascas, meus ossos. "Eu não minto. Você veio. Você sempre vem." Helena arregalou os olhos. Isso não é sobre hoje." "Não." Torres sussurrou. "Isso é sobre outra coisa. Algo que a gente não sabe ver." E então a trilha se estreitou. Não fisicamente, não se fechando, mas como se a própria escuridão empurrasse as bordas para dentro, concentrando tudo, obrigando nossos olhos a focar no ponto de onde vinha a presença. Torres tentava me puxar de volta, mas meus pés não obedeciam direito. Era como se o chão estivesse grudando nas solas, não forte o suficiente para me prender, mas forte o suficiente para me atrasar. Um convite lento, paciente, como se o tempo fosse irrelevante para aquilo. E então vimos movimento. Não no fundo da trilha. Acima dela, entre as copas das árvores, algo enorme se moveu. Não um animal, não uma sombra. Era como se a própria noite estivesse se desprendendo do céu. A escuridão escorreu pelos troncos como tinta, desceu em ondas lentas, grudentas, até tocar o solo, e a temperatura caiu tanto que minha respiração virou vapor no ar. Helena chorava silenciosamente. "Torres, que porra é isso?" "Isso," ele respondeu quase sem voz, "é o motivo pelo qual o D-43 não existe no papel. O motivo, a razão, o pacto." Mas antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, a voz voltou. Agora muito próxima, como se estivesse atrás da minha nuca. "Paulo, você esqueceu de mim?" Minha alma gelou, não pela frase, mas porque eu reconheci o tom. Era familiar.
Não a voz em si, mas a forma como ela tentava me alcançar. Como alguém tentando lembrar outra pessoa de uma promessa antiga. Algo vibrou no ar. Helena caiu sentada, ofegante. Torres firmou a respingarda, mas ainda não apontou. Apontar seria suicídio. O vento, que não existia desde o início da patrulha, soprou pela primeira vez. Frio, cortante, direcionado, da trilha para mim. E junto dele, um cheiro doce, um cheiro quente. Um cheiro que eu já havia sentido quando era criança, embora não lembrasse onde. Algo dentro da mata disse: "Você veio antes. Eu vi você antes. Só você não lembra." Helena engasgou com o ar. "Torres, isso não é possível." "Aqui," ele respondeu com a voz firme, mas trincada. "Impossível não significa nada." Minha pele começou a arrepiar. Não por medo, mas como se algo dentro de mim estivesse tentando se lembrar de algo que eu não queria lembrar. A trilha pulsou. A escuridão recuou. E então algo surgiu no início do caminho. Não uma figura. Não um corpo. Uma silhueta. A silhueta de algo extremamente grande, mas com proporções indecifráveis. Como se estivesse dobrado, comprimido, escondido dentro da própria sombra. Não dava para saber se aquilo tinha pés, pernas, braços, ou se era apenas um volume de força. Torres praguejou baixo. "Droga, ela veio de verdade." Helena soluçou. "Ela quem?" "A parte da mata que não aceita ser ignorada." A sombra pulsou e a trilha inteira tremeu como se estivesse viva. E então, pela primeira vez, a voz mudou completamente. Não era mais suave, nem íntima, nem humana. Era a voz da mata sem máscara, sem tentativa de se esconder no idioma das pessoas. "Ele é meu." O pânico me atravessou como faca. Helena gritou. Torres me empurrou com força para trás. A trilha se abriu como boca. E eu percebi, pela primeira vez, que talvez nada disso fosse sobre mim. Talvez fosse sobre algo que atravessou meu caminho antes mesmo de eu existir. E naquele instante, a sombra deu o primeiro passo para fora da trilha. O primeiro passo daquela coisa fora da trilha não fez barulho. Não houve impacto. Não houve tremor. Houve ausência. Como se o som tivesse sido arrancado do ar antes mesmo de existir. Helena tapou os ouvidos instantaneamente, instintivamente. E só muito depois percebi que ela não estava tentando bloquear um ruído. Ela estava tentando bloquear o vazio. Torres me empurrou novamente, desesperado. "Siqueira, se afasta dela." "Não consigo." Murmurei. E não conseguia mesmo. Não porque ela me segurava, mas porque eu sentia algo que me puxava de dentro, como se tivesse deixado um pedaço meu naquela trilha anos atrás, sem saber. A sombra avançou mais um passo, e dessa vez, o ar ao redor dela ficou mais denso, pesado, irritado, como se a própria atmosfera estivesse tentando empurrá-la para trás e falhando. A silhueta era impossível de descrever. Não era humanoide, não era animal. Era o contorno de um contorno. Era aquilo que você veria se fechasse os olhos e tentasse imaginar a forma de um medo de infância. E então, ela cresceu. Não fisicamente, mas em presença. Como se tivesse decidido se mostrar um pouco mais, revelar uma fração do que realmente era. Helena caiu para trás, gritando sem som. Os olhos dela estavam arregalados, vidrados, como se estivesse vendo algo que eu ainda não estava autorizado a ver. Torres levantou a espingarda, não para atirar, mas como quem ergue um crucifixo. "Fica atrás de mim, Helena." "Torres." Ela chorava. Tá olhando para ele." Eu percebi tarde demais que a coisa não estava olhando para mim como alvo. Ela estava me reconhecendo. O sussurro voltou, baixo, profundo, agora em vários tons ao mesmo tempo, como vozes empilhadas umas sobre as outras. "Paulo, você lembra?" Minha pele gelou. Não porque eu lembrava, mas porque por um segundo achei que lembrava. Fragmentos, sensações. Uma sombra atrás de árvores quando eu era criança. Um cheiro doce na beira de um rio. Um sonho que eu tinha repetidamente, mas nunca contava para ninguém. Era impossível. Mas a lembrança estava lá.
Torres segurou meu rosto e me sacudiu. Siqueira, não pensa em nada que ela diz. Ela me conhece. Ela não conhece você. Ela conhece a parte da mata que quer usar você. A sombra avançou um terceiro passo. E então, o mundo parou. Literalmente. As folhas congelaram no ar. O vapor da respiração de Helena ficou estático. Até os reflexos das lanternas pareciam imóveis. Só nós três respirávamos. Tudo mais estava pausado. E quando a sombra falou novamente, senti a voz dentro da minha espinha. Eu esperei você, Paulo. Antes do seu nome. Antes da sua carne. Helena começou a gritar. Torres a arrastou para trás. Ela está tentando entrar na sua cabeça, Paulo. Resiste! Eu não sei como. A sombra então se inclinou para a frente, como se quisesse me examinar, e foi nesse movimento que percebi a pior parte. Ela não era uma coisa, ela era várias, como se fosse a junção de milhares de pequenas formas, pequenos movimentos, pequenas presenças que se acoplavam, formando algo maior. Uma colônia viva, um pacto de entidades, e todas, olhando para mim. A trilha atrás dela se distorceu, como se tivesse virado um túnel de vento invertido. Folhas foram puxadas para dentro, galhos, insetos, até a luz se curvava para aquele corredor. E então veio a frase que desmontou tudo dentro de mim. Você não devia ter crescido aqui. Essa frase dita daquela forma carregava implicações que eu não conseguia compreender. O que isso significa? Murmurei. Torres se colocou na minha frente. Não conversa com ela. Mas ela, não, conversa. A sombra pareceu irritada com a intervenção. Pela primeira vez, senti a pressão do ar se intensificar, como se estivéssemos dentro de uma serra hidráulica. Helena cuspiu sangue. Torres, tá pesado, tá doendo. Agachada, Helena, fica agachada. A trilha vibrou violentamente, como se quisesse tomar de volta algo que estava sendo impedido de sair. E então a coisa fez a pior coisa que podia. Ela falou como minha mãe. Não uma imitação. Não um simulacro. Não uma voz parecida. A voz exata dela, com a respiração falha que ela tinha nos últimos anos de vida. Paulinho, volta para casa. Não olha. Torres berrou, quase rasgando a garganta. Isso não é ela! Mas a voz é a primeira arma dela. O chão rachou levemente, como se algo enorme estivesse tentando sair de dentro da terra. A sombra se aproximou mais, e quando ela chegou a apenas 3 metros de nós, finalmente mostrou um pedaço de si. Uma mão. Ou o que deveria ser uma mão. 5 apêndices longos, finos, flexíveis, não ossos, não carne. Algo entre raiz, tendão e sombra. E aquela mão se estendeu na minha direção, não para agarrar, mas para tocar. E quando a ponta daquele apêndice chegou perto do meu peito, eu senti calor. Calor humano. Como se alguém tivesse encostado a palma da mão no meu coração. Torres berrou. Paulo, não deixa ela tocar você. Mas era tarde. A ponta da sombra tocou exatamente o centro do meu peito. E tudo dentro de mim, tudo, apagou por um segundo. Quando voltei a sentir meu corpo, uma marca estava queimando sob minha camisa. Uma marca que não existia antes. E a sombra disse, satisfeita, agora você lembra. A dor veio atrasada. Primeiro foi só calor, depois ardência, depois algo parecido com ferro quente empurrado contra a pele, só que de dentro para fora. Caí de joelhos sem nem perceber. Senti meu coração bater errado, como se tivesse perdido o ritmo e estivesse tentando se encontrar de novo. Torres agarrou meus ombros. Paulo, respira! Respira! Tá, queimando, murmurei. Por dentro, Helena, ainda ofegante, forçou o corpo até chegar perto de mim. Ela afastou minha camisa com cuidado, mas quando viu, prendeu o ar como se tivesse levado um soco. Torres, isso é... Não diz. Ele cortou, baixo, sério. Não fala o nome disso.
Eu senti o ar frio bater na pele, mas a marca continuava quente. Quente como se estivesse viva. Pulsava no mesmo ritmo que minha respiração. Ou melhor, meu peito pulsava no ritmo dela. Helena tentou manter a voz firme, mas falhou. Paulo, isso não é queimadura, não é arranhão, não é corte. Então o que é? É escrito. Torres completou. Ela escreveu em você. A sombra diante de nós parecia satisfeita, não feliz, não triunfante, satisfeita, como quem acaba de concluir uma etapa de algo muito maior. E então ela falou: agora você sente o que sentiu da primeira vez. Eu levantei a cabeça devagar. Eu nunca vi você antes. Viu? Nunca vim aqui antes. Veio. E voltou. E voltou. E voltou. Até aprender a fugir. Meu estômago revirou. A trilha atrás da sombra pulsou como se estivesse respirando junto com meu peito. Torres rosnou. Paulo, não escuta. Essa coisa tá tentando te dobrar. Não é isso que ela faz, Helena murmurou. Ela não dobra. Ela escolhe. O silêncio que caiu logo depois foi errado, denso, calculado. E então a sombra inclinou a cabeça. Não como animal, não como humano, mas como algo que estava curioso sobre uma ferida. Ela disse: ele é meu caminho. Torres quase avançou para cima dela. Cala a boca. Ele não é nada seu. Você não entende o humano de farda. Ele viu. Ele escutou. Ele entrou. Entrou onde? Perguntei, sentindo a marca arder mais forte. A sombra respondeu lenta, como se estivesse ensinando uma criança. No vazio entre as raízes, onde o mundo é raso, onde a carne aprende a lembrar. Helena engasgou. Paulo, tem alguma coisa que você viu quando era pequeno? Alguma coisa que sua família nunca conseguiu explicar? Eu tentei pensar, mas as memórias vinham borradas. Não lembrança, mas a sensação de uma lembrança tentando emergir. Um cheiro familiar. Aquele mesmo cheiro doce, quente, que senti quando a sombra se aproximou. Eu lembro, sussurrei, da beira de um rio. Eu era criança, minha mãe gritava meu nome. Ela corria desesperada. Por quê? Torres perguntou. Fechei os olhos e a memória veio inteira. Porque eu tinha sumido. Helena arregalou os olhos. Quanto tempo? Minha mãe dizia que foram segundos, mas para mim, foram horas. Ian, o que você estava fazendo? Eu estava seguindo algo. Uma luz. Um cheiro. Uma trilha. Que não devia existir ali. Torres soltou um palavrão baixíssimo. Merda. Paulo, você já foi marcado antes. Quando criança. Eu não lembrava. Não é para lembrar. Quem volta, volta vazio. É assim que funciona. A sombra recuou um passo, não como quem foge, mas como quem abre espaço. E então, de dentro da trilha, algo brilhou. Uma luz amarelada, fraca, como um vagalume dentro de vidro sujo. Mas eu senti. A marca no meu peito respondeu, como se tivesse sido puxada por um ímã. Torres segurou meu braço, Helena segurou o outro. Paulo, não vai. Eu não tô indo. Tá sim. Teu corpo tá indo sozinho. Olhei para minhas pernas e vi que meus pés estavam avançando milímetro por milímetro, arrastando o solo. A sombra falou. Ele precisa entrar, para lembrar tudo, para escolher. Helena chorava agora. Torres, essa coisa quer ele. Eu tô vendo. E se a gente perder ele? Não vamos. A trilha vibrou mais forte. A luz dentro dela cresceu, revelando movimento. Ciladas de galhos retorcidos, sombras se reorganizando, algo se moldando no fundo do corredor. E então o ar sussurrou. Paulo, eu esperei você crescer. Meu coração gelou. Torres gritou. Agora, Helena, segura ele. Eles me puxaram para trás com toda a força, mas não estavam puxando a mim. Estavam puxando contra a trilha, contra algo que não tinha forma, mas tinha intenção. E a trilha puxava de volta. E então veio a frase final da sombra, que fez meus ossos vibrarem. Hoje ele volta sozinho.
E a luz dentro da trilha explodiu por um segundo, iluminando algo que eu jamais deveria ter visto. Algo grande, algo vivo, algo que lembrava vagamente um rosto, mas não humano. Torres caiu para trás. Helena soltou meu braço, e pela primeira vez, eu senti minha mente abrir para uma memória que não era minha. Era dela. Era da mata. E ela estava me mostrando exatamente por que me escolheu. A memória, ou visão, ou seja lá o que aquela trilha me empurrou goela abaixo, não começou como lembrança humana. Começou como sensação, calor, cheiro de terra úmida, eco de algo respirando lento, profundo, pesado, como se o chão tivesse pulmões. Torres me sacudia pelos ombros, mas eu não ouvia. Helena gritava meu nome, mas soava distante, como se estivesse gritando debaixo d'água. Eu estava preso naquilo, preso na memória da própria mata. E ela me mostrava o que eu tinha esquecido. Primeiro veio o som, um arrastar de galhos. Depois o choque de raízes batendo umas nas outras. E então um chamado. Não com voz, mas com um puxão na minha alma, igual ao que senti quando era criança, à beira do rio. Um chamado que eu obedeci porque eu era pequeno demais para resistir. A visão mudou. Agora eu via o rio. Mas não como lembrança fragmentada. Era o rio exato, do jeito que existia naquele dia em que desapareci. A água brilhava com um reflexo dourado que eu nunca mais tinha visto. O ar tinha cheiro de fruta madura e folha amassada. E havia pegadas minhas na lama, pequenas, desajeitadas, pegadas que sumiam dentro de uma trilha estreita. Não a trilha proibida dos drones. Outra trilha, mais antiga, mais funda. Uma trilha que só eu parecia enxergar. Torres e Helena desapareceram completamente. Eu estava totalmente imerso na lembrança. Senti mãos pequenas, minhas mãos de criança, afastando galhos. Senti meus pés descalços escorregando na terra. Senti minha respiração acelerada enquanto seguia uma luz que dançava entre as árvores. Uma luz igual à que apareceu hoje. E então, finalmente, eu vi a coisa que a trilha queria me mostrar. Eu vi ela, ou o rascunho dela, ou a semente dela. Algo pequeno, mas vivo, mas vibrante, como se a mata estivesse gestando uma entidade. Uma bola pulsante de luz dourada presa entre raízes. Eu ouvi minha própria voz infantil dizendo, "Oi", e a luz respondeu com calor, como se me reconhecesse, como se já me conhecesse. A visão tremeu, e então a luz cresceu. Cresceu tanto que engoliu tudo. Voltei para meu corpo com um solavanco, como se tivesse sido empurrado de volta do fundo de um poço. Caí no chão, arfando, com o peito ardendo sob a marca. Torres me segurou. "Paulo, fala com a gente." Eu lembrei. Minha voz saiu fraca. Helena se aproximou devagar, ainda tremendo. "Lembrou o quê?" "Eu já estive aqui antes. Eu segui uma trilha quando era criança." Torres fechou os olhos, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça que ninguém deveria montar. "Então a marca não é nova." "Não", respondi. "Eu já era marcado quando voltei daquele sumiço." Helena se afastou um passo. "Então ela te escolheu lá atrás, antes de você saber falar direito." "Não." Eu engoli seco. "Ela não só me escolheu." Helena me encarou. "O que então?" Ela me reconheceu. A trilha pulsou de novo ao fundo, como se tivesse ouvido minha resposta. E então, antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a sombra, a mesma que atacou Helena, a mesma que queimou meu peito, falou. "Ele veio quando era pequeno porque nós o chamamos. Mas hoje, ele veio sozinho." Torres se virou para ela furioso. "Chega de falar em enigmas, demônio. O que você quer com ele?" "O mesmo que queríamos antes." "E o que é?" "O fim do silêncio." A palavra fim ecoou entre as árvores de um jeito que fez o vento parar por um segundo. Helena se arrepiou toda. "Que silêncio!" "O silêncio que a mata guarda desde que os antigos quebraram o círculo. Ele pode abrir. Ele pode ver. Ele pode lembrar tudo." Torres deu um passo à frente. "Ele não vai fazer nada. Ele não tem escolha." A sombra respondeu. As raízes atrás dela começaram a se mover, não como ataque,
mas como se estivessem preparando o caminho para algo maior. Algo viria dali, e não seria ela. A sombra se ajoelhou levemente, não em reverência, mas em aviso. Aquele que veio antes dele voltou primeiro e está ouvindo. Helena arregalou os olhos. Quem? O que faltava? O que perdeu o corpo, mas não a memória? O que seguiu a trilha quando ninguém mais seguiu? Eu senti a marca puxar, doer, rasgar por dentro, como se estivesse tentando me abrir para que eu fosse reconhecido. Torres segurou meu ombro tão forte que doeu. Paulo, responde rápido. O quê? Você tinha um irmão? O mundo parou. As árvores pararam. O ar parou. A sombra parou. E a dor no meu peito ficou tão forte que quase me fez desmaiar. Eu respondi baixo. Tinha. Ele morreu? Sumiu. Quando eu tinha 5 anos. Nunca encontraram o corpo. A trilha se iluminou numa cor que eu nunca tinha visto. E a sombra falou. O primeiro escolhido voltou. E ele quer falar com você. Torres puxou sua arma. Helena recuou 3 passos. E eu senti meu coração aceitar algo que deveria ter rejeitado. Porque no fundo, eu sabia. Eu sempre soube. Meu irmão nunca tinha morrido. Ele só tinha sido levado para o lugar onde eu quase fiquei. E agora, ele estava voltando. Quando a sombra disse, ele quer falar com você, meu corpo inteiro travou. Helena apertou a boca com a mão como se tentasse impedir um grito. Torres ficou imóvel, a arma trêmula, apontada para o chão, porque apontar para aquela coisa seria pedir para morrer. E a trilha? A trilha reagiu como se alguém tivesse acendido uma fogueira no fundo dela. Luz laranja, quente, tremeu entre as árvores. Mas não era luz de fogo, não era luz elétrica. Era algo vivo. E algo se aproximava dentro dela. Torres deu 2 passos para trás. Paulo, escuta com atenção. Se for o que eu acho que é, você não chega perto. Eu preciso ouvir. Não. Ele rosnou. Você precisa sobreviver. A sombra recuou devagar, abrindo espaço como quem anuncia a chegada de alguém superior. Ela não tinha mais aquela postura dominante. Parecia subordinada. E isso, por si só, foi suficiente para me gelar até os ossos. Se aquela entidade, aquela coisa imensa que dobrava a noite ao seu redor, estava cedendo espaço, o que viria depois era pior, muito pior. A luz dentro da trilha se aproximou. E então, uma silhueta apareceu. Alta, magérrima, com os braços longos demais, pendendo como galhos molhados. Mas o detalhe que fez o chão sumir sob meus pés foi: ela mancava. A perna esquerda conduzia o passo com atraso, arrastando. Exatamente como meu irmão fazia na infância. Exatamente como antes dele sumir. Não, murmurei. Não pode ser. Helena segurou meu braço com tanta força que as unhas dela abriram minha pele. Paulo, você nunca falou. Ele mancava desde bebê. Ele caiu da escada quando tinha 3 anos. Meu Deus. A figura saiu completamente da escuridão. E tudo em mim quis correr. Tudo. Cada músculo, cada instinto, cada memória. Torres sussurrou. Isso não é seu irmão. Eu sei. Diz isso olhando para mim. Eu sei. Mas saber não ajudava. Porque o que estava vindo na nossa direção tinha o corpo torto como sombra distorcida, mas o rosto era quase certo. O rosto de um menino de cerca de 8 anos. Meu irmão teria a minha idade hoje, mas ali ele estava preso no tempo. Só que algo estava errado. Muito errado. O rosto era pálido demais. A boca estava levemente aberta, mas imóvel. Os olhos não tinham branco, só um âmbar profundo, brilhando como resina. E quando ele parou a 3 metros de mim, ele sorriu. Não um sorriso infantil, um sorriso de reconhecimento. Paulinho. A voz saiu perfeita. A voz que eu lembrava. A voz que eu perdi aos 5 anos. Torres levantou a espingarda, desesperado. Não chega perto dele, Paulo. Isso é máscara. Eu sei. Gritei.
Eu sei. Mas meus pés avançaram meio passo sem minha permissão. Helena tentou me segurar, mas a marca no meu peito pulsou, e ela perdeu a força no braço, caindo de joelhos. A figura me observou, inclinando a cabeça para o mesmo lado que meu irmão fazia quando queria saber se eu estava mentindo. E então disse: "Você demorou. Isso não é ele", murmurei com a voz quebrando. "Isso não é meu irmão." A sombra que acompanhava a trilha se aproximou, ficando ao lado da figura, como se fosse sua sombra natural. E então, juntas, as duas presenças falaram. Uma com voz infantil, outra com voz profunda, em perfeita sincronia. "Ele é o primeiro escolhido. Você é o segundo. Só faltava você lembrar." Eu respirei fundo, tentando lutar contra a onda de calor que subia pela marca. "Eu não quero isso. Não quer porque não lembra. Eu não quero agora, nem antes." "Você veio antes porque respondeu." Torres se colocou na minha frente, como escudo humano. "Vocês não vão levar ele!" A entidade criança inclinou a cabeça. "Você não entende, humano. Ele não é levado." "Então o que ele é?" Torres rosnou. "Ele é devolvido." A frase cortou meu ar. Devolvido. Como se eu tivesse sido emprestado ao mundo humano. Como se eu nunca tivesse sido totalmente nosso. Helena levantou devagar, os olhos arregalados. "Paulo, quando seu irmão sumiu, algum animal apareceu perto da casa depois? Algum cheiro estranho?" Eu engoli seco. "Sim." "Qual?" "Cheiro de fruta podre." A sombra deu um passo à frente, orgulhosa. "O cheiro é sempre o mesmo, o cheiro da semente." Torres puxou minha camisa, até expor parcialmente a marca no meu peito. "Então isso é o quê? Uma marca de posse?" A entidade respondeu. "De pertencimento. Ele é nosso desde o primeiro dia." O mundo girou. Eu senti meu corpo inclinar. Helena segurou meu rosto. "Paulo, olha pra mim. Eu tô tentando. A trilha tá te puxando." "Eu sei." A criança sombra estendeu a mão. Uma mão fina demais, com dedos longos demais, transparente como casca de árvore molhada. E a voz veio, tão suave que me destruiu. "Vem, Paulinho, tá na hora da gente ir." Torres empurrou a arma para frente, sem atirar. "Se ele der mais um passo, eu atiro." A sombra riu, não com som, com vibração. E então, pela primeira vez, ela falou com voz que não imitava nada humano. "Tentar impedir é morrer, mas morrer não significa sair." A trilha brilhou atrás deles, abrindo um portal de luz dourada e raízes que se mexiam como dedos. E a entidade criança disse: "Quando você entrou pequeno, nós devolvemos você. Agora é sua vez de devolver algo." Torres gritou meu nome. Helena puxou meu braço, e eu senti minhas pernas cedendo. Como se finalmente eu estivesse voltando para onde deveria ter ficado. Eu já não tinha certeza se estava andando ou sendo puxado. A trilha brilhava como se respirasse, como se a luz dourada pulsasse no ritmo exato da minha marca. Torres puxava meu braço com tanta força que eu senti o ombro estralar. "Paulo, resiste!" "Eu tô tentando. Não é suficiente. Você tem que lutar." "Eu tô lutando", respondi, mas minha voz estava distante, desocupada, como se não fosse minha. Helena veio do outro lado. O rosto dela estava repleto de pânico, mas não de desespero, de determinação. "Paulo, olha para mim. Me escuta. Você não é deles. Mas eu sempre fui." "Não!" ela gritou. "Isso é o que eles querem que você acredite." Atrás dela, a entidade criança continuava sorrindo. Um sorriso impossível, parado, sem músculos, sem vida, mas cheio de intenção. "Ele veio antes. Ele volta agora. Tudo que nasce da semente volta para a raiz." A sombra maior, agachada ao lado dele, moveu-se pela primeira vez de maneira clara. Os apêndices longos nas costas dela se abriram como galhos secos sendo esticados. E então ela falou: "Dói lembrar. Dói mais esquecer. Ele lembra. Ele lembra. Ele lembra." Minha cabeça doeu como se alguém estivesse girando uma chave dentro do meu crânio. Imagens rápidas. O rio, a luz. Raízes na água. Mãos pequenas me puxando. Minha mãe gritando.
E eu sorrindo de volta para a trilha. Eu tinha voltado sorrindo. Eu voltei feliz. Não porque tinha sobrevivido, mas porque tinha prometido algo. Helena me sacudiu. Paulo, volta pra gente. Volta. Eu prometi. Murmurei. Prometeu o quê? A dor aumentou. Eu não sei. A entidade criança inclinou a cabeça como se estivesse lembrando do momento junto comigo. Você disse, eu volto. Você sempre disse isso. Voltou hoje. Vai voltar amanhã. Vai voltar até ficar. Torres perdeu a paciência. Ele se colocou entre mim e eles e gritou. Chega, ele não é um objeto. Vocês não podem escolher ele. A sombra respondeu, calma, quase carinhosa. Podemos, já escolhemos. O sangue lembra, o coração reconhece, a mata chama. A marca em meu peito latejou forte o suficiente para me dobrar ao meio. Helena se ajoelhou comigo, segurando meu rosto com ambas as mãos. Paulo, me escuta. Olha para mim. Eu tô aqui. O mundo real tá aqui. Mas e se o real for lá? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedir. E Helena ficou pálida. Eles estão mexendo na sua cabeça, Paulo. Você está sendo invadido. Não é pensamento seu. Mas eu sinto que eu pertenço. Você pertence onde você decide ficar. Ela sussurrou, quase chorando. Não onde algo te marca. A sombra avançou 2 passos, silenciosa, dobrando a luz ao redor dela. Decidir? Ele decidiu quando era pequeno. Ele escolheu a trilha. Ele escolheu a semente. Ele escolheu a luz. Ele só esqueceu da escolha. Torres engatilhou a espingarda. Se você der mais um passo... A sombra riu, não com som, com o ar. O vento fez um círculo ao redor dela, levantando folhas que giravam como se fossem obedientes. Não há arma que mate algo que nunca nasceu. O brilho dentro da trilha aumentou. As raízes se separaram. A boca da mata se abriu mais. E foi aí que o vi. Meu irmão. Não a entidade criança, mas outra coisa. Outro contorno. Outra presença. Como se a trilha estivesse criando camadas, revelando memórias vivas. Uma forma maior surgiu atrás da criança. Andava curvada. Os braços longos arrastavam no chão. O ritmo do corpo era exatamente igual ao jeito que meu irmão corria quando estava cansado. E quando ergueu o rosto, eu vi os olhos. Olhos âmbares. Olhos vivos. Olhos que sorriram antes da boca. Helena recuou engasgando. Paulo, pelo amor de Deus, isso não é mais ninguém. Não. Eu sussurrei. Eu sei. Mas a marca queimava. Queimava como se ela estivesse respondendo a ele. A ele. Ao primeiro escolhido. A entidade criança se virou levemente, abrindo espaço. A silhueta maior deu um passo à frente. E quando falou, a voz saiu como eco. Como se tivesse atravessado pedras, água, raiz e tempo. Paulinho, volta comigo. Tá tudo te esperando. Nada mudou. A mata guarda. A mata chama. A mata lembra. Eu comecei a chorar. Não de medo, de familiaridade. Torres segurou minha camisa. Paulo, não olha para ele. Eu não tô olhando. Então por que seus pés estão indo? Olhei para baixo. Eu estava andando. Eu nem tinha percebido. A entidade criança deu espaço. A sombra gigante me observava com fome. E a trilha parecia abrir os braços. As raízes formaram um arco. A luz dançava como chama. E eu senti algo simples, terrível, verdadeiro. Eu estava a 3 passos de nunca mais voltar. Helena gritou. Se você entrar, não tem volta, nunca mais. A entidade sussurrou. Sempre tem volta. A volta é dele. A volta é o fim. Torres puxou a arma, desesperado. Paulo, escolhe agora. Ou a gente te puxa, ou a gente te perde. E naquele momento, eu senti o chão vibrar como se o mundo estivesse esperando minha decisão. Mas antes que eu respondesse, a voz do meu irmão, ou da coisa que usava o rosto dele, disse a última frase que eu jamais esperava. A culpa não é sua por eu ter ficado, mas é sua se você for embora de novo. O mundo desabou dentro de mim. E a trilha abriu por completo.
A trilha abriu como uma boca viva. Não metáfora. Viva. As raízes se curvaram em arcos. A luz dourada pulsava como um coração antigo. E o ar tinha o cheiro doce e enjoativo que sempre aparecia antes das memórias que não eram minhas. A entidade maior, o que usava o rosto do meu irmão, ergueu o braço. Não em ameaça, em convite. Vem, Paulinho, tá tudo esperando por você. A gente espera desde o dia que você foi embora. A voz dele não machucava. Esse foi o problema. Ela confortava. Ela me abraçava por dentro. Lembrava de coisas que talvez nunca aconteceram, mas que eu sentia como se houvessem acontecido. Torres puxou meu braço com uma força brutal. Paulo, não, fica. Ele... Engoli seco. Ele tá usando a voz do meu irmão. Ele tá usando tudo. Torres rosnou. Só não tá usando o que você tem que usar agora. Você mesmo. Helena estava mais atrás, de joelhos, lutando para respirar. O peso da trilha sobre ela era físico. Ela sangrava pelo nariz, pelo canto dos olhos. Paulo, ela murmurou, tremendo. Se você entrar, eu não consigo ir atrás. A sombra criança deu 2 passos, suave como folha ao vento. Ela não precisa ir. Ela não pertence. Ele pertence. Torres levantou a espingarda como quem segura um crucifixo. Vocês não decidem isso. A entidade respondeu com calma. Já decidimos antes dele nascer. A dor da marca fez meu corpo arquear. Era como se algo estivesse tentando escapar do meu peito. Não uma criatura, não uma entidade, mas uma lembrança. E então a trilha me mostrou outra imagem. Eu, pequeno, chorando. Eu, de mãos dadas com meu irmão. Nós dois na beira do rio. A trilha chamando. Meu irmão entrando primeiro. Eu tentando puxar ele de volta. E a luz. A luz engoliu ele inteiro. A mesma luz que brilhava agora. A dor me fez cair. Helena engatinhou até mim. Paulo. Ela tocou meu rosto. Olha para mim, por favor. Não consigo. Consegue sim. Você consegue sim. Torres berrou. Paulo, fala com a gente. Quem era seu irmão? O que você lembra? Segura aqui com a gente. A entidade criança se aproximou mais. Ele lembra de tudo. E era verdade. Eu lembrava. Lembrava da risada do meu irmão. Lembrava do jeito que ele mancava. Lembrava da promessa dele. Se você entrar também, eu volto. Eu era uma criança. Eu não sabia que aquela frase virou pacto. Helena sacudiu minha cabeça com força, como se tentasse arrancar as memórias ruins. Paulo, olha para mim, eu tô aqui. Nossos pés estão no chão real. Você tem vida aqui. A sombra maior recuou um passo, deixando a trilha brilhar ainda mais. Ele não tem vida aí. Ele tem tempo. Tempo não é vida. Tempo não é casa. A floresta guarda o que é dela. Ele voltou. Ele é nosso. A voz dele não era agressiva. Era triste. Sincera. Terrivelmente sincera. Como se acreditasse que realmente estava me tirando de um lugar onde eu não pertencia. Torres cuspiu no chão nervoso. Vocês falam como se a gente fosse menos que vocês. Não são menos. São menores. A sombra respondeu. Meu estômago virou gelo. A trilha deu um pequeno estalo. Um chamado. A luz bateu na minha marca. E eu fui. Um passo. Só um. Mas foi suficiente para a torre soltar um urro de dor, como se tivesse levado um choque ao me segurar. Helena agarrou minha camisa. Não vai. Não vai. Eu não tô indo. Tá sim. Olha suas pernas. Olhei. E vi. Meu corpo estava andando sozinho. Como se tivesse lembrado um caminho que minha mente negava. Como se pertencesse a outro lugar. A entidade criança se ajoelhou, deixando o rosto próximo ao meu, mas não tocou. Devolve a culpa, Paulinho. Devolve a dor. A gente devolve você. Vivo. Inteiro. Do jeito que você devia ter sido. A ideia, a promessa, quase acalmou meu coração. Quase. Torres chutou uma raiz que subia do chão e berrou. Paulo, você tem amigos aqui. Você tem gente que importa. A entidade respondeu. Ele tem silêncio aqui.
Ele tem falta. Ele tem peso. Lá, ele tem o que perdeu quando criança. Lá, ele tem o que nunca esqueceram dele. Eu chorei. Chorei como criança perdida. Chorei como adulto quebrado. Helena passou os braços ao meu redor. Paulo, você não precisa merecer nada perfeito para ficar vivo. Eu tô cansado. Eu também. Ela gritou. Mas eu tô aqui. A sombra criança abriu os braços. Ela não entende. A dor dela acaba no corpo. A sua atravessa a raiz. Vem, Paulinho. Vem lembrar do que você é. Vem ver o que a gente guardou para você. A marca queimou como brasa. E então, alguém segurou minha mão. Frio. Humano. Vivo. Torres. Ele chorava. Torres. O homem que nunca mostrava fraqueza. Chorava segurando minha mão suja. Minha camisa rasgada. Minha vida pendurada no ar. Paulo. Ele murmurou. Não entrega a gente para essa mata. Você é melhor do que isso. Não sei se sou. Eu sei. E se eu ficar preso para sempre? Então a gente volta. Toda vez. Quantas vezes precisar. Mas você não entra sozinho. Não é assim que termina. A trilha rugiu. Sim, rugiu. Raízes se ergueram. Luz explodiu. As entidades gritaram juntas. Não de dor, mas de urgência. Escolhe, Paulo. Agora. Antes que seja a última vez. E então, eu perdi o chão. A trilha puxou. Helena puxou. Torres puxou. O mundo puxou. E eu senti que a decisão que eu tomasse ali não mudaria só minha vida. Mudaria o pacto. E talvez o próprio limite entre o que vive aqui e o que vive lá dentro. Por um instante, um único instante, pareceu que o mundo inteiro parou para assistir minha escolha. A trilha brilhava tão forte que o dourado virou branco. As raízes vibravam como cordas prestes a arrebentar. A sombra criança sorria, imóvel, como se já soubesse o resultado. E a entidade maior, aquela que usava o rosto do meu irmão, parecia quase ansiosa. O que quer que aquela coisa fosse, estava à beira de recuperar algo que perdeu há décadas. Torres segurava minha mão com tanta força que eu sentia os ossos dele tremerem. Helena prendia minha camisa com unhas e dentes, o rosto ensopado de lágrimas e sangue. E eu, no meio daquele caos, senti algo simples. Eu estava sendo puxado para dois futuros ao mesmo tempo. Um sem dor, mas sem liberdade. Outro incerto, mas vivo. A marca queimou tão forte que eu achei que a pele ia rasgar. Paulo, Torres urrou. Escolhe, agora. Mas antes que eu pudesse responder, a entidade criança falou. Não existe escolha, existe lembrança. E você lembra. Um estampido. Um único som agudo, seco, metálico. Torres tinha disparado. A bala atingiu o chão a poucos centímetros da sombra criança. Não por falta de mira, por intenção. Ele queria chamar a atenção dela. A sombra virou o rosto para ele. Devagar, lentamente. Com a calma de quem nunca foi ameaçado na vida. Você não entende. Bala não tem nome. Bala não tem raiz. Bala morre na terra antes de aprender. Mas ele nasceu para aprender daqui. Torres cuspiu no chão. Então aprende isso aqui também, seu desgraçado. Ele disparou de novo, dessa vez mirando a criatura maior, o irmão. A bala atravessou o peito da entidade sem qualquer resistência. E o som que veio depois não parecia dor, parecia suspiro. A entidade olhou para o próprio peito, depois para mim, e disse: Você vê? Nem ele pode mais me machucar. O tempo protege o que a mata molda. Helena gritou: Torres, para! Você só vai piorar. Eu não vou deixar eles levarem ele. Ele respondeu, carregando outra munição. A sombra criança deu um passo à frente. E pela primeira vez, tocou o chão. Onde o pé dela encostou, o solo afundou meio centímetro. Não como peso, como se a terra estivesse abrindo espaço, respeitando. Ele não pertence ao barulho, pertence ao silêncio, ao nosso silêncio. Ao silêncio que os humanos quebraram quando arrancaram o primeiro escolhido. Meu irmão, ou o que restou dele. A entidade maior falou: Paulinho, me ajuda a voltar. Se você voltar, eu acordo. Se eu acordo, o caminho abre. Se o caminho abre,
O pacto limpa. Limpa. A palavra mexeu com algo no meu peito. Como se eu pudesse desfazer um peso que carregava sem saber. Helena segurou meu rosto com as duas mãos. Paulo, ouvir você tá ouvindo? Tô... Então escuta com o coração agora. Ela encostou a testa na minha. Eles querem que você ache que é culpa sua. Talvez seja... Não é. Mas eu deixei ele entrar. Você tinha 5 anos. Ela berrou com toda a força que tinha. 5, Paulo. Uma criança não faz pacto. Uma criança obedece, não compreende. O mundo estremeceu. A trilha brilhou mais forte. As raízes avançaram meio metro. A sombra criança sussurrou. Ela quer arrancar sua raiz, mas raiz que arranca morre. E raiz que morre volta. Sempre volta. Torres puxou Helena para trás, deixando-me entre os dois e as entidades. E então ele fez algo que me destruiu por dentro. Ele ajoelhou. O homem mais duro, mais rígido, mais incorruptível que eu conhecia. Ajoelhou perto de mim, ajoelhou para me alcançar. E com a voz mais quebrada que já ouvi, disse: Paulo, você não é meu parceiro só porque trabalha comigo. Ele engoliu seco. Você é meu irmão também. Minha respiração travou. Eu já perdi gente demais nessa floresta. Ele continuou. Mas você não vai ser mais um. Uma lágrima caiu no chão entre nós. Então, se você for... Ele murmurou. Me leva junto. Eu não te deixo entrar sozinho. A sombra deu um passo enorme, se aproximando como o vento. Ele não pode entrar. Só você. Só o escolhido. A mata não quer o barulho dele. Torres se levantou de um salto e gritou. O barulho dele te mata. Não mata. Só cansa. Então eu te canso até o fim. Helena se colocou na frente dele antes que ele atirasse de novo. Torres, para. Isso aqui não é arma contra arma. É alma contra algo que a gente nem entende. A entidade criança levantou o rosto para mim. Eu nunca vou esquecer o que ela disse. Seu irmão ficou com medo e por isso ficou aqui. Você ficou com culpa e por isso foi embora. Agora volta. Volta para acabar com o medo dele. Volta para acabar com a sua culpa. Volta porque é a sua vez. Torres gritou meu nome. Helena chorou. A trilha rugiu. E eu dei o segundo passo. A luz tocou meu peito. A marca brilhou. As entidades sorriram. E a mata inteira pareceu prender o fôlego. Eu estava num passo de entrar. Único, final, definitivo. Quando uma nova voz, baixa, grave, impossivelmente antiga, falou atrás de mim. Se ele entrar agora, o pacto quebra, e nada mais volta para o lugar. Eu virei devagar. Torres arregalou os olhos. Helena caiu sentada. As entidades recuaram. A mata se curvou, e alguém, estava saindo de trás das árvores. Alguém que não era sombra, não era humano, não era espírito, era intermediário, guardião, um encantado, o verdadeiro. E ele olhou direto para mim, direto para a marca, direto para a trilha, e disse: Paulo, você ainda não sabe o que estão pedindo de você. Mas eu sei. A luz ao redor tremeu, e o mundo, mais uma vez, esperou minha resposta. O encantado emergiu entre as árvores como se o mato estivesse se abrindo para ele, não com violência, mas com respeito. A luz que o envolvia não era dourada como a da trilha. Era suave, azulada, quase fria. Uma luz de madrugada, não de fogo. Torres segurou o fôlego. Helena encostou as mãos no chão para não desmaiar. E as entidades, a sombra criança, o irmão, a grande massa informe que acompanhava a trilha, todas recuaram, quase se curvando. Pela primeira vez desde que tudo começou, elas pareciam menores. O encantado olhou para mim com uma calma que cortava como lâmina. Paulo, você não entende o que seu irmão se tornou. E não entende o que querem que você se torne. Mas eu entendo, porque eu vi o começo. A trilha estremeceu. A sombra se agitou como um animal preso. A criança que não era criança murmurou. Ele não é daqui. Ele não sabe. Ele não decide. Ele não pertence ao pacto. O encantado ergueu a mão. A floresta silenciou tão forte que o ar pareceu segurar meu peito. Ele falou baixinho, mas a mata inteira escutou. Eu sou o pacto.
Eu fui feito para guardá-lo. Vocês foram feitos para cumpri-lo. Ele não foi feito para nada disso. Ele foi feito para viver. A marca no meu peito queimou, mas de forma diferente. Não era puxão, não era dor. Era algo parecido com alívio. A entidade maior deu um passo à frente, violenta, desesperada. Ele prometeu, ele entrou, ele fez o caminho. Ele é nosso, ele é minha metade. A voz dela sacudiu as folhas, mas o encantado nem piscou. Ele era criança. Criança não promete, criança entrega. As raízes sob meus pés recuaram como se tivessem levado um tapa. Helena respirou fundo. Torres murmurou. Então, acabou? O encantado me ouviu e respondeu. Não a Torres, mas ao que eu estava pensando, escondido dentro da minha cabeça. Não, Paulo, nada acaba, mas algumas coisas mudam de dono. Ele tocou a ponta dos dedos na marca em meu peito. Um frio intenso subiu pela minha espinha, e por um momento a trilha apagou. Só escuridão. Depois, silêncio. Depois, algo sendo arrancado de dentro de mim, mas sem dor. Como se fosse um espinho velho, enraizado, que finalmente encontrara a hora de sair. A voz da entidade criança estourou. Não, ele lembra. Ele tem que lembrar. O encantado respondeu sem virar o rosto. Lembrar não é prender. Lembrar não é voltar. Lembrar é escolher de novo. Eu senti algo quente no ombro. Torres. Paulo. Você tá comigo? Tô. Então fica com a gente. O encantado fez um gesto lento com a mão. A trilha fechou 1 centímetro. As raízes estremeceram como animais assustados. A entidade que imitava meu irmão deu um passo em minha direção, implorando. Paulinho, não me deixa aqui sozinho de novo. Eles prometeram que você ia voltar. Minha garganta fechou. A dor que senti naquele instante não foi sobrenatural. Não foi espiritual. Foi humana, cruel, real. Cortante. O encantado olhou para mim, e pela primeira vez seus olhos tinham peso, como se pedissem desculpas pelo que vinha a seguir. Você não pode salvá-lo, porque ele não quer ser salvo. Ele quer que você fique preso com ele. E isso quebra tudo. Isso nunca pode acontecer. A trilha rugiu como fera ferida. O chão tremeu. As árvores se curvaram. A sombra criança gritou com voz de 100 bocas. Ele é nosso! Ele voltou! Ele entrou! O encantado abriu os braços. A luz azul se expandiu. E num segundo que pareceu uma eternidade, tudo se desfez. O irmão que não era mais meu irmão se desdobrou em sombra. A sombra criança se dissolveu em poeira dourada. O portal se fechou como pálpebra, e eu fui jogado para trás, caindo nos braços de Torres. A marca no meu peito parou de queimar. A trilha apagou. A mata respirou. E o encantado disse a última frase antes de desaparecer entre as árvores. Você deve ir. Eles não vão aceitar a perda. E a floresta não esquece. Mas hoje você respirou o ar do seu mundo. Permaneça nele enquanto puder, Paulo. Enquanto o mundo permitir. E então ele sumiu. Sem brilho. Sem som. Sem despedida. Eu acordei horas depois, na caminhonete da fiscalização, com Torres dirigindo. E Helena dormindo no banco de trás, exausta. A marca no meu peito não doía, mas também não tinha desaparecido. Parecia vazia, como cicatriz que ainda não sabe se quer fechar. Torres falou sem olhar para mim. Não conta nada disso no relatório. Eu sei, nem para a diretoria. Eu sei, nem para ninguém. Silêncio. Ele me olhou pelo retrovisor. Você vai voltar para lá? Não. Promete? Prometo. Ele assentiu. Mas eu sabia que, lá no fundo, nenhum de nós acreditou totalmente. Nos dias seguintes, as equipes que tentaram mapear o setor D43 relataram interferência total. GPS falhou. Equipamentos desligaram. Drones se partiram sozinhos no ar. E à noite, alguém, algo, caminharam nas bordas do acampamento, chamando meu nome. E eu existo entre 2 mundos que não me querem completamente. Mas às vezes eu acordo no meio da madrugada com cheiro de fruta podre no quarto e entendo o que o encantado quis dizer. Nada disso acabou.
só mudou de lugar.